Quero aqui falar do novo momento que o nosso Brasil vive. O presidente Lula, quando assumiu, precisava reposicionar o Brasil na geopolítica mundial. O Brasil era pária, era vergonha internacional. Não tinha nenhuma respeitabilidade nem nos organismos internacionais, nem com os outros países, e era uma vergonha. O presidente Lula passou a assumir e coordenar o G20, que são as maiores economias do mundo, lançou no G20 uma aliança global contra a fome. Aliás, já no Parla Sul, e ainda em reunião ontem, nós fizemos referência a isso, para que todos os países abracem essa causa, para que a humanidade possa viver em condições melhores de crescimento econômico, com distribuição de renda, com combate à fome, para que não tenha nenhuma situação como nós encontramos no Brasil, pelo governo anterior, de extrema-direita, o governo Bolsonaro, que deixou 33 milhões de pessoas no mapa da fome e uma fila do osso, o povo se alimentando mal. Então, em nível internacional, no G20, na articulação com o BRICS, que inclusive o Brasil vai presidir agora, e nós temos a nossa querida, coração valente, Dilma Rousseff, que foi tão injustiçada no afastamento do golpe aqui, que preside o banco do BRICS, dos países que estão crescendo frente à desdolarização, o enfraquecimento, inclusive, da política americana, inclusive agora com o Trump fazendo esse processo de taxação, brigando com todo mundo, criando problemas, e nós estamos com uma outra relação internacional de cooperação, de desenvolvimento sustentável, e esse BRICS também estará aqui no Brasil, sob a presidência do presidente Lula e a Dilma, a nossa presidenta do Banco do BRICS. Teremos também este ano a COP, a Conferência do Clima, também no Brasil, sob a nossa coordenação do presidente Lula. Então, em todos os organismos internacionais, seja da América Latina, do Mercosul, com a Europa, com o mundo asiático, em todos os lugares, o Brasil passa a ser essa referência, se abre mercados, e isso é bom para a nossa produção aqui do Brasil, é bom para o nosso desenvolvimento, é bom para a geopolítica mundial, essa presença do presidente Lula afirmando o nosso governo. Em segundo lugar, eu quero destacar aqui um outro aspecto importantíssimo para o Brasil. Se nós continuássemos a política privativista, não investindo em consumo na população brasileira, sem reajustar salário mínimo, que foi o que se fez nos governos passados do Temer e do Bolsonaro, sem colocar um BNDES a financiar desenvolvimento nesse país, a estrutura de programas importantes para voltar a reindustrializar o nosso país, e como a reindustrialização, que nós chamamos da neoindustrialização, mais verde, a descarbonização, uma transição energética, uma economia melhor, o nosso país passou a superar o que era a expectativa da Focus, de todos os economistas da extrema-direita, dos banqueiros, que dizia que a nossa economia, a continuar o que era o governo passado, seria de menos de 1%. E que, em elegendo Lula, quebraria o país. Nós mostramos a falsidade desses argumentos e fizemos com que a economia brasileira crescesse mais de 3%. E não só cresceu com qualidade, cresceu gerando emprego industrial, cresceu dando distribuição de renda, salários melhores para as pessoas, qualidade de vida melhor, e é isso que novamente afirma o nosso país nesse aspecto do crescimento da economia, que tem expectativas de mais crescimento nos próximos períodos e com conteúdo nacional, com geração de emprego diversificado aqui no nosso país. E em terceiro lugar, é importante que se registre que, como método sempre da nossa política pública, é fazer com que o Estado brasileiro, os seus governos e a política pública seja dirigida com programas sociais para os que mais precisam. E nós recuperamos importantes programas. Na área da habitação,
O Minha Casa Minha Vida, que havia sido abandonado, nós reconstruímos ele, estamos ampliando ele, inclusive para a classe média, para poder ter habitação com dignidade. O programa do Mais Alimentos, os programas do Plano Safra, dirigidos para nós produzirmos alimentos, condições de mecanização para tirar a penosidade do trabalho, inclusive gerando produção de alimentos, para nós termos novamente estoques reguladores e podermos enfrentar aquilo que é uma especulação sobre o preço dos alimentos para a nossa população brasileira. Mas mais do que nós reativarmos o conjunto dos programas sociais que haviam sido destruídos pelo governo passado, nós estamos constituindo com o governo Lula novos programas. E um programa fundamental na área da educação, além da ampliação das universidades, demais institutos federais tecnológicos, da atenção às nossas escolas da infância, das creches, todo esse espaço educacional, nós garantimos o pé de meia para que jovens do ensino médio que estão com grande fase de evasão saem para o trabalho, porque não podem ficar sem a sua renda, garantir renda para esses jovens para que eles permaneçam em sala de aula. E o próprio presidente Lula disse, a sala de aula é a sala dos sonhos. E agora nós estamos, inclusive, nesta área da educação, garantindo cursinhos pré-vestibular para a população pobre, para poder ter acesso à universidade no nosso país. E eu quero também falar de um outro programa fundamental, que é uma dívida dos governos brasileiros com a população brasileira, que é a questão do imposto de renda. O presidente Lula se comprometeu, já mandou para essa casa um projeto de lei para isentar até R$5.000 o imposto de renda. O governo Bolsonaro prometeu e não cumpriu. Prometeu e não cumpriu. O presidente Lula assumiu esse compromisso, os projetos já estão aqui, mas vão ser 27 bilhões a menos de entrada de recursos. Alguém precisa pagar essa conta para 20 milhões de pessoas serem beneficiadas, o que é muito justo, 140 mil, acima de 50 mil de salário mês, 600 mil por ano, precisam fazer esta contribuição. Então é importante que essa casa vote, que a sociedade se mobiliza para que nós, deputados, votemos o mais rápido possível esse projeto. Isenção de 5 mil para garantir que 20 milhões sejam beneficiados, isentos, e alguns com altíssimo salário que não vai fazer nenhuma falta, façam essa contribuição. Senhor presidente. Assim como nós estamos trabalhando com muita força para esses programas serem aprovados e o nosso governo continue se afirmando, nós queremos sim que haja união e reconstrução.